Porque nós entendemos que a terra pertence a Deus. E daqui a pouco vamos a ler esses textos. Eu vou mencionar sobre José. E quem tem que ler sobre José vai ler sobre José. José é um símbolo do Senhor Jesus. É um símbolo de Cristo. Ele é o que mais tem tipos do Senhor Jesus, José. E José, ele, nesse ângulo, nessa narrativa da fome, o faraó simboliza a Deus. E José simboliza a Cristo. Por quê? Porque naquele tempo de faraó houve fome. Naquele sono das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Houve fome em toda a terra. E veio a revelação, o sonho da abundância e depois da escassez. Então, que se fizesse grandes armazéns, depósitos, silos, e ali se armazenasse toda a fartura desses 7 anos de abundância. Porque viriam 7 anos de extrema pobreza. E Faraó discerne a José que trouxe o sono e vê nele um homem sábio e o coloca para administrar toda a riqueza do Egito. Só o faraó estava acima do Senhor Jesus, como o pai é a cabeça do filho. E o pai deu a seu filho que só nele há salvação, não há salvação fora do Senhor Jesus. E todos podem comprar através de José. Ninguém podia vender nada se José não fosse aquele intermediário da venda. Então José é um símbolo de Cristo, porque naquela época, no mundo daquele momento, daquela época, estava passando fome, não havia mantimento. Então Jesus é o pão para o mundo. Jesus é a resposta para o mundo. Jesus sacia ao mundo. O símbolo de José. Ele tinha abundância. Os homens podem vir a ele e encontrar ele sustento para si e para suas famílias. E José, ele também fala da total redenção. O mundo estava rebelde. O mundo tinha se entregue ao mal do inimigo. E um dia todo será restaurado em Cristo e devolvido ao governo de Deus. E José, ele passou a fartura e começou a fome a apertar. Não havia chuva, não havia pasto para os gados, os animais, não havia mantimento para as famílias. Eles vieram a José e compraram. Mas chegou um tempo que não havia mais dinheiro para comprar. Então eles disseram, nós não temos dinheiro para comprar. E nosso gado morre de fome. E você tem mantimento. Compra nosso gado. José compra o gado e lhe dá mantimento. Chegou um tempo, diz, acabou o mantimento. Não temos gado para vender. Não temos dinheiro para vender. Então disse, compra nossas terras. E José comprou as terras. E lhe deu mantimento. Chegou um tempo, disse, não temos dinheiro, não temos gado, não temos terras para vender. Perecemos de fome. Compra-nos como escravo. E para que vivamos e seremos servos do faraó e nos dá mantimento. Então, José compra todo o mundo daquela época. Ele redime, é melhor, mais bonito. Ele redime a humanidade. Ele supre a fome da humanidade. Ele sustenta. Ele compra. Deus em Cristo Jesus nos comprou com seu sangue. E hoje nós somos propriedade de Deus. Nós estamos falidos, estamos perdidos, estamos fracassados, destruídos,
viemos a Jesus e em Jesus nós fomos resgatados. Resgatou minha família, mudou minha sorte, sustentou-me e agora eu sou do Senhor. Então, através de José, Faraó foi dono de todo o mundo daquela época, dono das pessoas, dono das terras, dono dos animais, tudo pertencia a Faraó. Nós temos que entender que tudo que é nosso pertence a Deus. Porque se somos sobre as coisas que Deus nos dá, nós somos administradores. E que um dia vamos dar conta a Deus da maneira que nós administramos o que Deus nos tem dado. Deus não nos tem dado para que a satisfação do nosso ego. Como disse, não ameis no mundo e as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque ele vai se destruir. Não adianta o pregador comentar todo um bem-estar que você vai ter neste mundo, apreciando as iguarias que o mundo te dá, porque ele tem seu preço. Ele vai te matar espiritualmente, ele vai te destruir espiritualmente, ele vai encher seu ego, ele vai tirar sua fé, o dinheiro vai ser teu Deus, você vai viver em função do poder dele e não em função da vontade de Deus para a tua vida. O dinheiro vai nortear a tua vida, você vai se regalar, você vai, como diz a Bíblia, vem com o Senhor Jesus, estarão casados-se, dando-se casamento, comprando, vendendo, comendo e bebendo. A vida assim, curtindo o que o mundo tem a dar, se entregando aos prazeres. E hoje os pregadores incentivam isso. Por quê? Porque não tem a revelação de Deus, não tem a palavra de vida, não tem um pão para alimentar, não tem como levá-los a Ele, uma revelação de Deus, um encontro com Deus, para explorar as riquezas de Deus e fazer a alma satisfeita no conhecimento de Deus. Então, José rescata a todos e todo passa a ser Deus o dono, e eu tenho que administrar isso. E tudo que eu tenho deve ser canalizado para a glória do Senhor, administrado com sabedoria, buscamos de Deus entendimento, como usar, como desfrutar, como emplear aquilo que Deus nos deu. Porque quando não há esse temor de Deus, a riqueza passa a governar sua vida. Você vai viver de festa em festa, de janta em janta, e aí vai bebida, e vai um monte de coisas juntas. Então, assim como no tempo de José, todo o Egito foi restaurado a Faraó, tudo foi devolvido, e ele foi dono de tudo. Assim nós, em Cristo Jesus, fomos resgatados para viver para Deus, somos propriedade do Senhor. Amém. E não podemos entender nesse sentido, embora pobremente, sem tocar o tema em si, no que é uma majordomia das coisas do Senhor. Quem vai ler sobre José? Quem que vai ler sobre José aí? A quem eu dei para ler? Gênesis 57. 13. 13 a 26, que diz? 13 a 26. É. Lê, irmã. Pode ler? Olha, E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos faltar. E José disse: dai
o vosso gado, eu vou darei do vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possuiu os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos. Tanto nós como nossa terra, compra-nos a nós, a nossa terra, nosso pão, e nós, a nossa terra, seremos servos de Faraó, e da semente para que viveramos, e não morreramos, e a terra não se desole. Assim José comprou a toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra ficou sendo de Faraó, e quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção de Faraó, lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes somente vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e a 4 partes serão vossas, para sementes do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida vos tem dado, achemos graças nos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois por isto, por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Obrigado. Então, eu lamento que não está toda a igreja, não sei como fazer para passar para ele depois o estudo. Então, o que aconteceu aqui? Depois que através de José, Faraó foi dono de tudo. José, como homem de Deus, colocou, decía a palavra, um jugo, seria uma coisa pesada. Colocou uma norma, estabeleceu uma base. Vocês vão trabalhar na terra. Arrendou para eles a terra. E se você vai, suponhamos, se você colher 100 sacas de batata, 20 sacas serão para o Faraó. E você ficará com as 80 sacas. Ou seja, 20 dividido por 5 é 100 dividido por 5 são 20 cada parte, né? 20 antes de 80, 100. Então, um quinto, 20% era para Faraó, e o quarto que ficava para aquele que trabalhou a terra. Então, todo mundo naquela época concordou e achou bem justa a carga tributária que se colocou, que 20% de toda a colheita, todo o que semeasse, de todo o gado, de tudo que a terra produzisse, seria para o Faraó. E isso foi um modelo que o mundo daquela época, muitos anos, em muitos países, se usou esse sistema do arrendamento, na qual o dono da terra cedia ao trabalhador da terra, ele lavrava e trazia para o dono o 20% do fruto da colheita,
e ficava 80% para o trabalhador. E talvez, devido à ambição do homem, à injustiça dos homens, isso foi distributando-se. Em alguns países colocam 40% para o dono e 60% para quem trabalha, outros 50-50, e talvez outros fica 60% para mim e 40% para você. E porque a terra pertence a um certo homem e ele dá a renda. E o princípio do dízimo é que a terra pertence a Deus. O que diz Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ali o Gênesis começa dizendo: a terra pertence a Deus, porque Deus a criou. E até agora não há nenhum registro que Deus vendeu para alguém a terra. Que Deus precisou ou Deus vendeu. Deus não a vendeu. Deus a entregou ao homem para que ela governasse, para que administrasse, e o homem, no pecado, se entregou ao próprio diabo, sua vida, e foi governado, e a terra foi maldita por causa do pecado. Ou seja, um dia os homens deram conta, pelo uso que fizeram da terra, pelo mau uso da terra, pela maldição que trouxe sobre ela, porque a terra pertence a Deus. Igual que alguém você empresta um carro, depois de 6 meses devolve tudo estourado, batido, pneu liso, sem gasolina. E você fala: eu te emprestei um carro, por que o senhor está me entregando desse jeito? E todo prejuízo. A terra pertence a Deus. E por isso que o princípio de nós retribuirmos a Deus, não o 20%, mas sim Deus estabeleceu o 10%. O que diz no Salmo 24:1? O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Tudo que habita nele pertence a Deus. Tudo. O gado, a mexeriqueira, a bananeira, tudo pertence a Deus. Peixe, o rio, tudo pertence a Deus. Eu estive lá na Cataratas, e a parte mais bonita é lá da Argentina, que vocês a desfrutam olhando do lado brasileiro. Como somos amigos, deixamos que o melhor a vosso desfrute. E aí está uma cachoeira que cai a água, um diz veio da noiva, e o outro diz, outra parte chama da garganta do diabo. E nós, como crentes, vamos a rebatizar tudo aquilo que se deu a diabo. Não vamos a dizer não, consciência nenhuma, isso não é a garganta do diabo, isso é a garganta de Deus. Amém. Porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. O barulho da água é uma terapia para nós. Se você está no barulho do carro, fica louco. Mas tudo que Deus criou é perfeito. Ele é uma terapia. Pode ficar horas e horas. Terapia. Tá. Em espanhol é terapia. Então não sei se é terapia ou terapia. Obrigado. Terapia. É uma terapia. Como é em espanhol? Terapia. Isso. Terapia. E você não me ajuda? Obrigado. Terapia. Eu não sei mais que uma coisa que é outra. Terapia. Eu estou entendendo. Aí eu fui a pescar no Rio Paraná e voltava e disse: morrinho do diabo. Disse: o diabo não criou nada. Esse é morrinho de Deus. Morrinho de Deus. Que damos glória a Ele. Ele não é dono de nada. Tudo é Deus que criou. Tudo que Deus fez. E ele deve ser reconhecido em seus feitos, atribuído e dado glória ao Senhor. Salmo 89:11. Deus são os céus
tua terra, o mundo e a sua plenitude, tu fundaste. Ele fundou a terra, o mundo, sua plenitude, tudo pertence a Deus. E Hebreu 1:10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Aqui avança, coloca o universo, coloca os céus, o espaço sideral, coloca a eternidade, tudo pertence a Deus, não somente a terra, Ele a fundou. E se tivesse um tempo, Ele a sustenta, Ele a rega com vento, com chuva e estações, Ele a mantém, Ele a cultiva. Se Ele quisesse que não chove, ninguém colhe. Se Ele manda chuvas demais, a bicha perde tudo. Se Ele quiser mandar praga, ninguém colhe. Deus controla tudo. E nós temos que reconhecer Deus. O fato de pagar nosso dízimo é que eu estou reconhecendo a Deus na minha vida como Criador de tudo, e que eu pertenço a Deus, e que Deus, como Ele é meu Deus, determinou que eu devolva a Deus o 10% que Ele me dá de tudo que eu recebo. Eu tenho que devolver a Deus. Eu estou louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e não tendo uma atitude ímpia, como o ímpio tem, que não reconhece Deus em nada, e que não glorifica a Deus em nada, que são filhos da ira, porque vivem na contramão de Deus. Mas nós somos filhos redimidos, trazidos à luz admirável, ao Evangelho, e o reconhecemos, e pagamos tributo ao Senhor, pela terra que nós usamos, porque reconhecemos que a terra pertence ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Alguém queria fazer uma pergunta sobre isso? Nós saímos viajando. Alguém quer fazer uma observação? Se você demora, o minuto vai embora. Só recebendo. Amém. Aí leia Levítico 25, 23. Alguém lê para ler? Júlio, você vai ler? Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiro e peregrino. Deus não pode fazer que nós adquiramos o direito de viver sobre um pedaço de terra, mas não que nós sejamos donos daquela terra. Toda vez que eu penso assim, eu estou usurpando algo que pertence a Deus. Teremos o direito, porque Deus criou leis, governos, governantes, e podemos adquirir uma terra, mas saber que essa terra pertence sempre a Deus. Mas esse é meu, e eu faço o que eu quero. Mentira, você não pode fazer o que você quer, não. Com certeza que não. Tudo pertence ao Senhor. E para terminar essa etapa, vamos a Mateus 13, verso 8. Quem vai ler? Ninguém vai ler, Pastor Malan? O que você tem que ler, Pastor Malan? Ah, parabéns. Então, e a senhora? Ah, daqui a pouco. Vamos aqui. Se não tem ninguém para ler, Cláudia, Mateus 13, verso 8. Mateus capítulo 13. Outra, enfim, caiu. Começa do 10. Abreviamos, hein? Do 10. É. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem.
Mais, pastor? Sim. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu vou ler o capítulo 13, do verso 3. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estava pensando o cuidado que eu devo ensinar aqui no Sul, e também buscando me aperfeiçoar. Não quero entrar no confronto direto, mas sempre a palavra é a que tem que ir na frente, e a palavra é a que tem que confrontar. O Senhor Jesus está falando aqui diferentes tipos de terra. E por que nós também somos terra? Porque nós fomos feitos do pó. Nós também somos terra. E nós também, como terra, temos que produzir para Deus. Deus tem semeado em nós Sua palavra. Deus tem trabalhado em nós. Deus tem nos adubado. E espera que eu produza para Deus frutos em abundância. Mas aqui vemos que um produziu a 100, outro a 60 e outro a 30. Que o retorno do que Deus investe em nós vai depender do tipo de terra que eu sou. Vai depender da situação do meu coração. Muitos não produzimos. Somos uma terra mesquinha. Somos uma terra que negamos a Deus. Retribuir a Deus o que Deus espera de nós. Uma vida voltada a Ele. Fruto do Espírito. Uma vida abundante. Um testemunho do Senhor. Vivendo no céu do Senhor. Uma entrega. E a palavra tem vindo. Mas que como nosso coração está carregado pelos cuidados da vida, que se enfatiza isso, é forte nas mentes. O viver por si, de assegurar, de ter, de obter, de conseguir, de progredir. É forte o homem viver pelo seu suor. É forte a autoconfiança em si mesmo. Não vivem na graça e se sentem donos do que conseguiram e não administram para si e negam a Deus. Não há um selo para a casa de Deus. Não há um selo, não há um compromisso com Deus. Não são fieles nos dízimos. Não são fieles nas ofertas. E, embora a palavra veio, mas o coração conveniente faz abraçar teorias, faz abraçar filosofias, traz justificações de teorias, na qual se engana a si mesmo, pela dureza do coração. E Deus vai
tirando deles a lucidez, vai tirando deles a capacidade de ouvir e entender. E Deus não vai entregando a própria dureza do coração, e até o ponto que chega um tempo que esse coração fica empedernido, endurecido, fica endurecido, entregue a seu próprio engano. Porque a palavra lhe foi dada, a palavra está ali, mas ele tem tantas filosofias, porque seu coração lhe obriga, tem necessidade de encontrar uma maneira de vibrar, de não obedecer, justificar sua mesquinhez, sua falta de obediência, de reconhecimento a Deus, dependência, coloca por cima sua própria saciedade, de suas próprias necessidades. Não é capaz de crer a Deus, de reconhecê-lo a Deus, e são duros de coração. Por isso diz que Deus nos entregou a uma dureza, a uma cegueira. Você deve levantar sua mão e dizer: Deus, misericórdia, eu não quero cair na cegueira, eu não quero cair em tal dureza, eu não quero cair em falsas filosofias. Eu quero obedecer, eu quero crer, eu quero reconhecer Deus na minha vida. Eu quero ser uma terra que dá a Deus quanto? 100% a Deus. Não 60%, menos 30%, mas que eu possa retribuir a Deus o 100% ao Senhor. Deus semeou 100 e recolheu 200. Que assim seja as nossas vidas para o Senhor. Bom, não está bravo comigo? Porque eu não posso pregar para quem igreja essas coisas não. Eu me contraio de palavras. Não que me nego a falá-las, porque sei que é chão batido, a semente não entra. Incomodo e eu me incomodo. Que Deus me dê um coração verdadeiro. Amém. Para o Senhor. Por isso que diz: certamente disse, haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. Assim eu os cure. O Senhor os entregou a sua própria dureza. Coração. Amém. Temos mais 2 ou 3 minutos. Aqui já temos semana que vem. Alguém ficou para ler um texto que não leu? Qual é o texto? Não, é só orar. Vamos a voltar. Então a pergunta que vou fazer: por que temos que pagar o dízimo? Que tudo é de Deus. Porque vivemos numa terra que pertence ao Senhor. E Deus determinou que o sofrer dela retornemos a Deus o 10% de todo o ganho. Quantos creem que Deus é dono da terra? Amém. Quantos creem que, segundo a palavra, você tem que dar a Deus o 10%? Amém. Quem me chamou a levantar ainda? Quem levantou? Pode olhar aí? Amém. Amém. Eu me lembro quando eu me converti, né? Eu recebia o dízimo, salário, ia direto para a casa do pastor, entregar meu dízimo, queria voar, queria teaças ali,
que entregar quentinho para ele. Está aqui o dízimo, pastor. Muita coisa eu não entendia, eu não tinha nenhum conhecimento teológico, só sabia que a prática era essa, para mim já bastava. Na prática da igreja, o assunto da família, ia lá e entregava o meu dízimo ao pastor. E na festa das colheitas, quando se recolhia os primeiros frutos da colheita, a colheita da primícia, o fazendeiro trazia a colheita do trigo, da cevada, da uva, daquilo que era a sua colheita, e trazia ao sacerdote as primícias. Sem que antes ele trouxesse as primícias, ele não podia nem comer, nem vender nada da colheita. Simplesmente tinha que trazer a primícia, oferecer a Deus, e depois ele era liberado para vender a colheita e usufruir com sua família do fruto da terra. Primeiro é Deus, e depois as demais coisas. Hoje nós fazemos todo o contrário, pagamos todas as contas, a ver se sobrou para o dízimo, não deu. Só o mês que vem. O mês que vem passa para menos ainda. E você vai vir endividado. Porque disse Deus, provado-me agora nisto. A bênção de obedecer. A bênção de exercer minha fé, de reconhecer Deus. E nisso está a bênção. Provado-me nisto, disse o Senhor, se não abrirei janelas. Nós temos que fazer, aprender isso. Você não retenha o dízimo. É algo que não lhe pertence. Entregue a Deus e o endereço que Deus lhe deu. Porque assim como você depois usufruir então do 90%, o outro precisa também receber para sustentar, suprir as suas necessidades. Quantos minutinhos? Podemos só em 10 amar e quarta-feira continuamos? Tá, só 10 então. Gênesis 14, verso 20. Eu vou perguntar-lhes semana que vem quanto você aprendeu, que você tem um coração terno, que Deus ainda deixou seu ouvido para ouvir e entender, seus olhos para ver e enxergar, o seu coração para receber a boa palavra. Gênesis 14, verso 17 ao 17 ao 24. Vamos lá. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Salé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que deste um fio até a correia de um sapato. Não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Amém. Para aqueles que são duros de coração, enquanto buscam argumentos e filosofias para não ter a prática do dízimo, eles normalmente dizem que o dízimo era o tempo da lei. Isso para quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra. Na lei,
Deus designa a quem dar o dízimo. O dízimo foi praticado 500 anos antes da lei. Depois veio Abraão, depois de 500 anos depois de Abraão, surge Moisés. E Abraão nos fala da graça, porque ele é pai da fé. O primeiro em crer, porque creu, foi justificado. Fala da graça. Abraão fé e a esposa Sara simboliza a graça. Então, a graça é superior à lei. A lei não mais está vigente. Nós vivemos no tempo da graça. E Abraão foi no tempo da graça. Então, não pode ser anulada a prática do dízimo, porque ele teve sua origem na era da graça e não da lei. E aqui Abraão, nós vemos que não havia alguém maior que Abraão. Não havia. Ele era amigo de Deus. Ele era íntimo de Deus. Ele era sacerdote do Senhor. Era a máxima autoridade que podia representar a Deus na terra. Deus estava desenvolvendo esse projeto através de Abraão, que era nosso pai. E depois vamos saber isso em Hebreus. E Abraão, quando ele vê a alguém que é maior que ele, quando ele vê a Melquisedeque, que é superior a ele, então Abraão o que faz? Ele pega todos os dízimos. Abraão saiu com 318 a uma luta para libertar a seu sobrinho Ló com sua família, que foram levados cativos por 4 nações que era mais forte. Tomaram Sodoma e Gomorra, tomaram 5 nações, venceram e levaram as famílias como despojo, como mercadoria, como escravos. Levaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, que eram cidades ricas. Rio de Janeiro, corrupção, está sendo filmado aí. E tudo foi levado. Os reis não vão invadir, o Nordeste não tem nada. Invadiram cidades da planície de Sodoma e Gomorra, eram muito fartas. E levaram toda a riqueza. E aí estava Ló também, crente, com sua esposa, seus filhos, e foram juntos presos. E Abraão, tomado por amor, vai e o liberta. E então Abraão, que ensinou a essas nações a pagar a Deus o dízimo, pegou todo um motim que havia, calculou, tirou 10%, e quando viu Melquisedeque, ele paga a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele tinha recebido, de todo o despojo, o resgate dessas nações, e reconhece a Melquisedeque como superior a ele, como o próprio Deus, na figura de Cristo. Outros dizem na figura do Espírito Santo, na figura de Cristo, no qual vemos o sacerdócio do Espírito, que é de Melquisedeque. E ali ele lhe paga a Melquisedeque o dízimo de tudo. Alguns podem dizer: eu recebi um carro e estou dando o carro para a obra. Amém. Mas você está dando algo que é teu. Antes de dar o que é teu, você tem que dar o dízimo do carro. E depois dá 90% do carro ou entrega o carro inteiro e paga teu bolso o dízimo, como uma maneira nova de fazer. Alguém ganhou uma moto, vou dar essa moto de presente para meus filhos, mas nem eu usei, mas você está dando o teu. Você ganhou, você tem que pagar o dízimo da moto, sua moto, porque é algo que foi dado a ti, você tem que pagar a Deus seu dízimo. E depois faça o que você quiser, por exemplo, dá, guarda, mas você tem que pagar seu dízimo de tudo que você recebe, de tudo. Abraão não sofreu nada, mas fez pagar o dízimo a Deus. Por que pagou a Melquisedeque seu dízimo? Porque reconheceu a Melquisedeque
que era sobre ele uma autoridade. Reconheceu um sacerdócio sobre ele. Por que nós, qual é a visão da missão que está ali? Com isso termino. Na visão que está ali, nós entendemos que os dízimos são para sustentar o ministério e que as ofertas são para sustentar a obra. São duas coisas diferentes, a obra e o ministério. Toda vez que havia necessidade de fazer reparos no templo, se levantavam ofrendas. Nunca se desviou um dízimo para sustentar a obra. O dízimo tem um destino específico, sustentar os ministros. Os servos do Senhor e a ofrenda tem uma missão específica, sustentar todos os gastos da obra. Por isso que tem dois nomes diferentes, ofrenda e dízimo. E nós entendemos que a prática do dízimo é um princípio da palavra, é a multiforme sabedoria de Deus, é a ciência de Deus, é Deus que assim o estabeleceu. Quem ensinará a Deus e dirá a Deus, não faça assim, faça assim? Eu acho que é melhor assim, que assim é perigoso. Quem poderá aconselhar a Deus? Quem poderá modificar o que Deus estabeleceu? Quem quer controlar o que Deus deixou determinado? Embora Deus trabalha com o material humano, Deus trabalha com homens. E se os homens fazem mal uso, Deus tratará com eles. Não sou eu. Porque esse dinheiro pertence a Deus, não a ti. Você não tem que se afligir pelo que não é teu. Nós somos como o pai, como o irmão do filho pródigo. O filho pródigo, quando foi embora, levou sua parte. E o filho mais velho estava aí, de olhar gordo, que ele gastou todo o dinheiro que tinha levado. Mas se gastou o que era dele. O dele ficou intacto, ninguém mexeu. E que se ele pudesse também, abocanhava o dinheiro do irmão. Às vezes nós estamos interessados naquilo que não é nosso. E queremos julgar sobre aquilo que não é nosso. O dízimo pertence a Deus. E Deus diz, dá para tal, e aquele e aquele outro. Se ele faz mal uso, é dele com Deus. E está certo que Deus é verdadeiro, Deus é justo e reto em seus caminhos, ele vai tratar, ele vai dar conta a Deus pelo que ele está fazendo. Amém. Qualquer servo de Deus, na qual Deus não ama, já conhece seu traseiro, já algumas paradas, como Deus trata os seus servos. Ninguém fica sem ser corrigido, porque se prova do amor do Senhor. Amém. Então aqui nós vemos o princípio do dízimo, que ele pertence a Deus. E que eu pago meu dízimo àquele que Deus determinou, que representa a Deus sobre minha vida. Ao Abraão pagar o dízimo a Melquisedeque, ele estava reconhecendo em Melquisedeque uma autoridade superior a dele, uma autoridade superior sobre a vida dele. Ao pagar o dízimo, ele estava submetendo-se a Melquisedeque, estava reconhecendo o governo de Deus através de Melquisedeque sobre a sua vida. Portanto, aquele que recebe o dízimo ministra, aquele que entrega reconhece, porque Melquisedeque recebeu o dízimo, ministrou a Abraão a primeira santa ceia. Ele ministrou a Abraão o pão e o vinho. Que é o pão? É Cristo. Que é o vinho? A salvação. Que é o vinho? A graça. Que é o vinho? A alegria, a salvação. O sangue de Cristo. Então, Melquisedeque ministrou a Abraão a salvação, ministrou a vida de Cristo. Abraão foi ministrado por Melquisedeque. Abraão reconheceu essa autoridade e lhe deu o dízimo de tudo. Então, nós partimos desse princípio. Dízimo não se dá a quem você está a fim de dar. Não se dá a quem você acha que tem que dar. Não se dá àquele que você disse que precisa. Muitos de nós fazemos obra de caridade com o dízimo.
Faça sua bondade com sua oferenda, com seu dinheiro, mas não faça bondade com o dinheiro que pertence a Deus. Você não pode fazer isso. Você não pode manipular o que não é teu. O dinheiro você entrega àquele que Deus disse, aquele que Deus dá endereço, entrega em tal lugar. Qual é esse endereço? Qual é aquele lugar? Aquilo que eu reconheço que Deus colocou sobre a minha vida como autoridade. Aquele que me ministra, que é o pastor. Eu entrego ao líder da igreja, na qual, como Melquisedeque, me ministra o pão e o vinho, me ministra a palavra, me ensina e exerce sobre mim uma autoridade. Ele representa o governo de Deus na minha vida. Eu me someto a esse governo e lhe dou o dízimo. E quem recebe entende que esse é o momento que Deus colocou sobre essa vida uma responsabilidade de velar, de ministrar o pão e o vinho. Então o dízimo se entrega a quem se reconhece como autoridade sobre a tua vida. Esse é o endereço de Deus. E vou parar por aqui. Semana que vem vamos entrar com muito mais detalhes. Tá bom? Olha que já quase uma hora. Amém? Amém. Pastor? Passa rápido.